Olá, tudo bem com você? Esse é o plano de leitura anual da Igreja Nova Vida em Piedade. Meu nome é Egídia Alencastro e hoje, dia 29 de janeiro de 2023, estaremos meditando nos capítulos 33, 34 e 35 do livro de Êxodo. Deus fala para Moisés que enviará um anjo diante deles, mas que não irá com eles, para que não os consumisse no meio do caminho, porque era um povo obstinado. E o povo se entristeceu. Moisés colocou a tenda fora do arraial e chamou aquela tenda de tenda da congregação. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés ia à tenda, todos se colocavam de pé na porta das suas tendas e ficavam olhando Moisés pelas costas, até que ele entrasse na tenda. E quando isso acontecia, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor continuava falando com Moisés. E Moisés fala com Deus, ele fala da seguinte maneira: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Alegando que porque andavam com Deus é que eram conhecidos como seu povo. Deus atende o pedido de Moisés. Então ele pede a Deus que lhe mostre a sua glória. Deus o coloca na fenda da rocha e o cobre com a sua mão e fala: Moisés, fica aqui, eu vou te cobrir com a minha mão até que eu passe, e depois que eu passar você vai me ver pelas costas. E Moisés fica maravilhado. Moisés torna a subir um monte com mais 2 tábuas. Deus faz uma aliança de fidelidade com Moisés. E Moisés ficou por lá 40 dias e 40 noites, em jejum. E ele escreveu nas 2 tábuas, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, seu rosto brilhava e ele nem sabia isso, porque o Senhor tinha falado com ele, por isso seu rosto resplandecia. O povo temeu e não se aproximou dele. Deus chama Bezalel e Ur e dá a eles o espírito de sabedoria, entendimento e ciência de todo o artifício, que eles fizeram toda a obra de arte. Mas eu quero ressaltar algo que me chama muita atenção todas as vezes que eu leio esse texto. O versículo que eu quero ressaltar está em Êxodo 33, 11. Diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Quando nós lemos esses textos que falam desse momento de intimidade de Moisés com Deus, Moisés sobe o monte, Moisés fica lá, Moisés desce, Moisés vai para a tenda da congregação, Moisés ora. O tempo todo, o jovem Josué não se apartava do meio da tenda. Tem uma passagem que o povo ficou com medo e falou: Moisés, não deixa que Deus fale conosco. Fala você, que Deus fale com você e você fala conosco. Mas Josué estava sempre atento a tudo que acontecia. Josué estava sempre observando tudo que Deus falava, tudo que Deus fazia com Moisés. Por isso, quando o Senhor recolheu Moisés, Josué estava pronto, porque ele observava todos os detalhes. E isso é algo tremendo que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Antes de agir, nós precisamos observar. E eu tenho certeza que Josué filtrava tudo, observava tudo aquilo que era bom, retinha para ele. Eu não sei se ele pensava que um dia ele chegaria lá, na liderança daquele povo, até acredito que não, mas é porque eu entendo que o desejo dele era conhecer mais a Deus. E como Moisés tinha essas atitudes de intimidade com Deus,
Josué desejava aquilo para a vida dele. Ele estava sempre ali atento a tudo o que acontecia. Que esse seja um exemplo para as nossas vidas. Que nós possamos observar todos aqueles que têm intimidade com Deus e buscar também essa intimidade para as nossas vidas. E eu espero e eu oro para que o Espírito Santo gere esse desejo de ter mais intimidade e que Ele também abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender, buscar e entender tudo que é de Deus. Que o Espírito Santo continue se revelando a cada um de nós. Shalom.